Saúde em Foco no ar. No ar também, uma doença muito perigosa que chegou em Rio Preto, o sarampo. E esse é o nosso assunto de hoje aqui no Saúde em Foco. Nós vamos falar sobre as estratégias de bloqueio e também o que pode ser feito como prevenção para essa doença tão grave. E quem eu recebo aqui no Saúde em Foco hoje é a Michela Dias Barcelos, que é gerente de imunização da Secretaria Municipal da Saúde de Rio Preto, que novamente está aqui no Saúde em Foco conversando com a gente sobre um assunto tão importante, imunização, doenças graves, vacinação. Michela, obrigada por sua participação. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui falando desses assuntos tão importantes. Michela, você esteve aqui com a gente no Saúde em Foco em outubro do ano passado, em 2018. Nós fizemos um programa sobre as fake news sobre vacinação, as notícias falsas que circulam na internet sobre a vacinação. Você esteve aqui e você falou sobre o sarampo, o perigo dessa doença chegar em Rio Preto, na região, no estado de São Paulo, porque já tinha caso, surto lá no norte do país. Isso mesmo. E para a gente começar a nossa conversa, eu quero mostrar esse trechinho da sua fala nesse programa. Vamos ver. O sarampo é uma vacina que a gente tem em calendário há muitos anos. O Brasil, o mundo inteiro tem nos seus calendários de rotina essa vacina. No entanto, algumas áreas, inclusive de países muito ricos, nunca conseguiram eliminar o sarampo, que é o caso da Europa. Países como a Itália, a França. Por quê? Por conta de não ter uma boa adesão às campanhas, às orientações de vacinação. E o Brasil, né, na década de mais ou menos em 2000, a gente conseguiu ter um controle, depois a gente recebeu uma certificação de eliminação e mantinha as coberturas altas, as campanhas, a adesão sempre era muito boa. Com a queda dessas coberturas, bastou a gente ter aí os imigrantes, né, da Venezuela vindo para o Brasil doente, para encontrar no Brasil muitos brasileiros sem vacina e isso se tornar um surto, né? E de lá, de Roraima, do Amazonas, o vírus já se espalhou para diferentes estados e nós estamos aí numa ameaça de registrar surtos em outras unidades federadas, né? E por isso que campanhas, estímulos à vacinação de rotina têm sido feitos pelas autoridades de saúde, buscando garantir essa cobertura e barrar a circulação do vírus. Michela, então você falou em 2018, alertou sobre o perigo do sarampo, a falta de vacinação e essa doença chegar. Chegou. E você cita ali o perigo desses países desenvolvidos, como Itália, França, Espanha, de essa doença chegar por esses países. E foi assim que chegou em Rio Preto? Isso mesmo, aqui em Rio Preto, o nosso primeiro caso, que deu origem a outros casos, teve uma viagem internacional para a Itália. Essa criança voltou e depois de um período de incubação da doença, começou a transmissão, né? O sarampo é uma doença altamente contagiosa e o que é importante as pessoas saberem é que a transmissão acontece antes da pessoa ter as manchinhas no corpo. E o médico só vai pensar na possibilidade do sarampo quando a pessoa tem o exantema, que são as manchas vermelhas que aparecem no corpo da pessoa doente. Então, nesse período de 6 a 4 dias antes do surgimento das manchinhas, o vírus já está nas secreções respiratórias e essa pessoa está transmitindo. Então, por onde ela anda, escola, trabalho, ônibus, avião, ela vai infectando outras pessoas. Agora, voltando então, essa criança esteve na Itália e trouxe o vírus. Ela chegou aqui, aí ela ficou doente. Ou ela já veio com sintomas? Não, ela veio sem sintomas, frequentou a escola habitualmente e quando foi feito o diagnóstico, ela já tinha frequentado uma semana as aulas, né? Era uma criança pequena, esse primeiro caso, e acabou surgindo outros casos da mesma sala de aula. O problema hoje é que o sarampo estava ocorrendo fora e a gente tinha um risco de quem viajava para esses países. O problema agora é que a disseminação do vírus no país está grande, perdemos o certificado de eliminação da doença e o estado de São Paulo hoje é o estado com maior número de casos, sendo a capital o município com maior registro de sarampo. E quantas pessoas de Rio Preto e da nossa região vão para a capital todos os dias e voltam, podendo trazer junto o sarampo? Você na entrevista alertou, né, meio que já vislumbrando que isso poderia chegar, porque nesses países a vacinação é frágil, eles não vacinam, estão caminhando para isso, porque a vacinação, essa doença era erradicada, né, era um sucesso na nossa área da medicina. Lá o que acontece? Bom, na verdade é um retrocesso, né? A gente tem uma ferramenta eficiente, que é a vacina, que é segura,
eficaz. O que acontece são essas questões das fakes, do medo, né, da desinformação, dos mitos que levam as pessoas a optarem pela não vacinação. Então, elas ficam vulneráveis à infecção e como é uma doença altamente contagiosa, a gente até em pessoas vacinadas, que de repente tem uma dose, é raro, mas pode ocorrer falha vacinal. Então, o ideal é ter todo mundo vacinado e o controle da doença de forma global, porque enquanto tiver circulação em qualquer parte do mundo, a gente está em constante ameaça. Quando a gente imagina viajar para o exterior, geralmente os países, alguns pedem alguma vacina em específico, mas quando a gente não imagina que a gente possa trazer uma doença viajando para outro país, e esse caso do sarampo, ele é emblemático. Então, há a possibilidade de trazer, uma pena, porque era uma área livre, o Brasil, e hoje está aqui com a gente no ar, né, o inimigo está próximo da gente. Quem trabalha há muito tempo na saúde pública lamenta muito essa situação. Foram anos de trabalho para conseguir eliminar o sarampo, né, e deixar as nossas crianças aí livres de uma doença que pode causar óbito e sequelas graves, né, dependendo das complicações. Então, é um retrocesso, porque a vacina está disponível em calendário desde a década de 70. Todas as pessoas tiveram oportunidade de tomar essa vacina e por descuido, por acreditar em informações falsas, por não valorizar, né, as recomendações do Ministério da Saúde e demais sociedades científicas, a gente está vivendo essa situação. E no caso da viagem, o que você falou é verdade. Muitas vezes algumas vacinas são recomendadas e não são exigidas. E a pessoa só faz aquilo que é exigido e não se cuida de ir vacinar antes de viajar para esses locais. Recentemente, a gente teve um surto relacionado a um cruzeiro. As pessoas fizeram um cruzeiro na costa brasileira mesmo, mas a tripulação veio de outros locais, de outras partes do mundo, e houve um surto dentro desse cruzeiro que inclusive originou casos numa cidade próxima a Rio Preto. Então as pessoas, como pode eu pegar sarampo, agora eu tenho criança pequena em casa, tenho um netinho. Infelizmente, se a gente não cuida da nossa saúde, a gente está vulnerável, pode pegar a doença e transmitir para pessoas que a gente ama, nossa família, nossos filhos. Então, além da proteção individual da vacina, tem a questão da consciência coletiva. Eu também não quero transmitir essa doença para uma mulher grávida, para uma criança pequena, onde a gente pode ter complicações sérias. Sim. Rio Preto, quando foi o último caso antes desse surto? Antes da ocorrência agora em 2019, em 97. Então, a gente tinha mais de 20 anos. Mais de 20 anos. Sem ocorrência de sarampo. A gente achava que essa seria uma doença que a gente conheceria somente em livros e muitas pessoas que estão aí trabalhando vão ter, infelizmente, a oportunidade de atender casos de sarampo, mas a gente pode conter isso se a gente tiver o apoio da população. Uma outra coisa que eu acho interessante a gente falar que o sarampo não é uma doença de criança, é no adulto também. Qualquer pessoa vulnerável pode ter. O que acontece é que ela acaba atingindo crianças e adultos mais jovens, porque as pessoas mais velhas viveram numa época que a doença não era controlada e era muito comum todas as pessoas da família, quando um pegava a doença, todos acabavam tendo a infecção. Então, a gente não vê sarampo em pessoas mais velhas porque elas têm imunidade natural. Elas tiveram a doença quando eram crianças, lá na década de 50, e hoje elas estão protegidas. Mas os mais jovens que nasceram num período onde o sarampo estava mais controlado, eles dependem da vacina para ter essa proteção. Por isso que é tão importante e em calendário, quem nasceu depois de 1960 precisa estar com a vacina em dia. Então vamos explicar exatamente como é que é esse calendário da vacina, num calendário normal e agora no surto, como é que está sendo? Bom, na rotina, o que todo mundo já deveria estar com tudo em dia e a gente não está passando por essa situação hoje. A vacina tríplice viral, ela é tríplice porque ela protege contra 3 doenças causadas por vírus: sarampo, cachumba e rubéola. Essa vacina faz parte do calendário. Pessoas que têm entre 1 e 29 anos precisam ter 2 doses da vacina tríplice viral registradas na carteirinha. Não vale falar eu já tomei, tem que estar registrado para a gente verificar o intervalo, quando foi feito. Quem tem de 30 a 59 anos precisa ter pelo menos uma dose da tríplice viral. Isso é a rotina. O que mudou agora? Com a introdução do vírus, as crianças menores de 1 ano estão vulneráveis. E, inclusive, nelas, o sarampo pode ser mais grave. Por conta da ocorrência desse surto na nossa cidade, o Ministério da Saúde está recomendando que bebês que tenham entre 6 e 11 meses de vida recebam uma dose dessa tríplice viral. A vacina pode não ter a mesma eficácia do que numa criança mais velha, mas por conta da questão de anticorpos maternos que interferem, da própria incapacidade imunológica da criança. Mas essa vacina vai ser muito importante. Ela vai dar uma proteção nesses primeiros meses,
meses, depois com 1 aninho e com 1 ano e 3 meses, nas datas previstas em calendário, a criança vai tomar de novo. Então, ela vai ficar com uma dose extra agora e depois ela vai tomar normalmente. Normalmente. Enquanto a gente estiver no período de vigência do surto, essa vacinação dos menores de 1 ano vai ser interrompida somente depois de 90 dias, sem nenhum registro de sarampo em Rio Preto. Aí o Ministério vai estar revendo, Deus queira que isso seja breve, né? Como que está a nossa situação, e pode ser que a gente volte a vacinar igual na rotina a partir de 1 ano. Outra coisa que a gente precisa ressaltar é que quando a gente tem um caso suspeito, não dá para esperar o resultado. A gente tem que agir como se ele fosse positivo e vacinar todos os contatos. A gente chama isso de vacinação de bloqueio. Então, a gente vai verificar onde estuda, onde trabalha, participou de alguma festa, foi em alguma igreja, onde esteve, viajou, e a gente vai levantar todo mundo que teve esse contato mais próximo, e aí, nesse caso, mesmo que a carteirinha esteja em dia, nós vamos indicar uma dose de reforço. Rio Preto não está em campanha, a população está muito com dúvida em relação a isso. Algumas campanhas estão ocorrendo lá na região da capital, em cerca de 14 municípios. Lá eles estão vacinando algumas faixas etárias de forma indiscriminada. Aqui não, nós temos a rotina, que eu falei, e no bloqueio, que é quem teve contato, a gente vai entrar em contato. Olha, você esteve em contato com tal pessoa, ela é suspeita de sarampo, vá até uma unidade para tomar vacina. Essa é a vacinação de bloqueio, quem teve contato. Quando vem positivo, a gente tem uma outra estratégia que a gente chama de varredura. Aí a gente vai ao entorno do local onde essa pessoa trabalha e mora e faz uma vacinação nas quadras vizinhas para diminuir o número de pessoas suscetíveis, ou seja, que não estão protegidas contra o sarampo, e evitar que ocorram casos secundários, ou seja, novos casos, tendo como fonte esse primeiro caso aí que era suspeito e passou a ser confirmado. Mas aí no caso do adulto, ele recebe a tríplice ou é a dupla, tem a tetra? Como é que vocês definem o que o paciente vai receber? Isso tudo está no calendário. A criança, com 1 ano, ela toma a tríplice. Nesse caso agora. Do bloqueio, a tríplice viral. A tríplice viral. Então, se eu for lá adulto, eu estou com 25 anos, só tomei uma, só tenho uma, preciso ter mais a segunda. Uma. Isso. E aí vai ser a tríplice, não vai é ser a só... Tríplice. A dupla viral a gente não tem disponível, foi usada em algumas campanhas em 2001 e 2008, ela não está disponível, né? Ela vem só para campanhas específicas, e a tetraviral, que é o sarampo, cachumba, rubéola com catapora, a varicela, essa a gente só usa em crianças na rotina de 15 meses. Então, para adultos, adolescentes, nós vamos ter a tríplice viral, sarampo, cachumba e rubéola. Correto. Então, nesse caso, adulto vai receber a tríplice. Quer dizer, vai ser imunizado por mais 2 doenças. Isso. Inclusive, a cachumba não é o nosso foco, mas está acontecendo muitos casos. Então, as pessoas... Tem gente que fala assim, não vou tomar vacina de sarampo porque eu já tive sarampo. Deve tomar, porque nós temos proteção para outras 2 doenças que podem... No caso da cachumba, está circulando, e a rubéola tem causado surtos no Japão, em outras cidades, e a gente não quer ver aqui de novo eu voltando para falar de rubéola, né? Sim. Então, vamos fazer a nossa lição de casa e ficar com a carteirinha de vacinação em dia. E no caso, quem teve sarampo corre o risco de ter novamente, quem foi vacinado corre o risco de ter a doença também? O sarampo, geralmente, ele da imunidade permanente, tá? Eu falo geralmente porque se a pessoa estiver imunossuprimida, essa imunidade pode não estar valendo. Mas, via de regra, quem teve o sarampo não pega de novo, da mesma forma que a eficácia da vacina é muito alta, em torno de 98%. No entanto, não é 100%. A gente pode ter raríssimos casos de falha vacinal, tá? Então, é importante o seguinte, muitas pessoas falam que tiveram sarampo, mas foi um diagnóstico clínico. O médico viu, tinha manchinha e falou que era. Mas nessa situação não dá para arriscar. Se você não tem um exame comprovando que você teve sarampo, tome a vacina. Se você teve sarampo e tomar vacina, não tem perigo nenhum de ter evento adverso, de acontecer nada. Então, quem tem diagnóstico só clínico, a mãe fala que teve na infância, a gente recomenda que a vacina seja administrada. Essas informações vão se perdendo, as pessoas vão esquecendo. Pode ter alguma confusão, porque muitas doenças dão sintomas semelhantes, né? E às vezes a suspeita era de sarampo e na verdade não foi sarampo e você não está protegido vivendo numa cidade que hoje tem circulação. Então, se a vacina não vai trazer nenhum problema, por que não se vacinar? O idoso precisa ser vacinado? O idoso não precisa se vacinar, a tríplice viral não faz parte do calendário do idoso. Quem tem mais de 60 anos, como que a gente sabe que essas pessoas... Mesmo com surto, não é necessidade. Mesmo com surto. A gente vacina o idoso somente no bloqueio, porque às vezes é um netinho, então teve uma exposição muito grande. Então, nesse caso, recebe a vacina. No bloqueio, essas pessoas que tiveram contato íntimo, mais próximo, né? Na rotina não precisa, e as pessoas ficam preocupadas. Mas e se eu não estou protegido?
Como que a gente tem essa segurança? Olhando os casos. Quando a gente vai avaliar quem está ficando doente, a gente não vê registros, né, de forma assim, robusta em pessoas idosas, mostrando que elas têm imunidade natural. Então, os idosos podem ficar tranquilos, eles não precisam tomar a vacina, exceto se ele for contato próximo de um caso suspeito, mas aí a unidade de saúde, a vigilância vai estar informando que ele precisa se vacinar. E a mulher que esteja grávida? A gravidez é uma contraindicação por ser uma vacina de vírus vivo, então mulheres grávidas não devem receber a vacina. Por isso que é importante que quem pretende ter filhos se vacine antes de estar grávida, porque além da proteção de não ficar doente durante a gestação, e qualquer infecção na gravidez é grave, né? Ela também vai transferir anticorpos para o bebê para os primeiros 6 meses de vida, onde ele não pode tomar vacina. Quem tem de 0 a 5 meses não pode ser vacinado. Qual a proteção que esse bebê vai ter? Primeiro, os anticorpos maternos, que foram transferidos pela placenta e pelo aleitamento materno. Segundo, que todas as pessoas que tenham contato com esse bebê estejam vacinadas. Mãe, pai, irmãos, tios, primos, babá, todo mundo que estiver perto vacinado para fazer meio que um escudo de proteção para esse bebê. Nós temos registros de casos suspeitos em crianças pequenas e na hora que a gente vai avaliar a vacinação da mãe, a mãe não foi vacinada porque na gravidez não pode e a mulher acaba se preocupando em tomar vacina só quando está grávida. Quem teve bebê recentemente, está amamentando, pode tomar vacina. Pode tomar. Essa é uma dúvida. Eu estou amamentando, eu posso tomar vacina de sarampo? Deve. Se você não tem isso registrado em carteirinha, você não sabe se você está protegido, tome a vacina, porque também vai ter a proteção pelos anticorpos transferidos pelo aleitamento materno. Essa questão que você falou do bloqueio, o escudo que vocês fazem, essa força-tarefa das pessoas que podem ter entrado em contato com um paciente, uma vítima do sarampo, por quê? Por que essa doença é tão contagiosa? Ela é de transmissão respiratória. Então, quando a gente fala de uma doença de transmissão... Respirei aqui, nós conversando próximo... Sim, além da gotícula, existe a possibilidade de ser aerosol. O vírus fica em suspensão por um período em pequenas gotículas ou aerosóis. Ele sobrevive bastante? Sim, tem a sobrevivência. Ele fica em suspensão e pode ser inalado. Então, é uma doença altamente contagiosa, né? Tosse, espirro, tudo isso... Ao falar, facilita. Beber Ao falar somente aqui. Isso, compartilhar objetos, um copo, um talher, superfície, tudo isso pode estar acontecendo, né? Então, a gente não sabe quem está transmitindo, a transmissão acontece antes da pessoa ter sintomas, então você está aqui trabalhando hoje, ótima, nós estamos conversando, amanhã você pode começar com febre, no outro dia com manchas no corpo e ser uma suspeita de sarampo. Então, todo mundo que ficou aqui, nós vamos ter que correr atrás. E o que é mais triste, todo esse trabalho tem pessoas que não valorizam e falam, eu não vou tomar, por favor, tome a vacina, você é contato, né? Então, é muito importante que as pessoas... Tem essa resistência. Tem a resistência. Olha, você teve contato com uma vítima... Muitas pessoas ficam agradecidas, né? Porque se a gente não fizesse o contato, não saberiam dessa possibilidade de exposição, mas muitas pessoas são resistentes, acham que isso é um exagero. E a gente falava há muito tempo, né, da possibilidade do sarampo entrar como entrou. Então, vamos fazer tudo o que é possível para que a gente tenha o menor número possível de casos e nos próximos meses aí o Brasil como um todo, né, consiga eliminar e a gente volte a ter aquela paz que a gente tinha até pouco tempo atrás. Correto. Bem, sintomas, para todo mundo ficar atento, primeiros sintomas, como é que esses sintomas aparecem, se manifestam? Bom, o sarampo, a gente tem uma definição de caso suspeito. A pessoa tem que ter febre. Geralmente, a febre é alta, febre bem alta. Geralmente, começa com a febre. A pessoa vai apresentar também exantema. O que é o exantema? Manchas vermelhas no corpo que geralmente começam da cabeça para os membros. Mas imediatamente, nos primeiros dias e horas, ou não? Geralmente a febre, 1 a 2 dias de febre, e aí aparecem as manchas no corpo. A pessoa já pode ter ou aparecer no decorrer os outros sintomas que tem que estar presente. Ou a tosse, ou a coriza, que é o nariz escorrendo, secreção. Nossa, dá para confundir bastante com um resfriado, uma gripe. Isso, a manchinha no corpo é que vai fazer a diferença. A diferença é a manchinha no corpo. Isso, porque se você tiver febre, tosse e coriza, pode ser um resfriado, pode ser influenza, pode ser várias coisas. Mas ao ter a mancha no corpo, você já pensa em sarampo. Porque outras doenças dão mancha no corpo, tipo a dengue, mas você não vai ter sintomas respiratórios. Geralmente você vai ter só febre, dor no corpo, dor nas juntas, né? Então, o que é importante saber? Febre, geralmente alta, manchas no corpo e um desses sintomas, tosse,
coriza ou conjuntivite, que é a inflamação dos olhos. Então, até os olhos ficam congestionados, isso. Então, assim, eu tenho febre, tenho manchinha no corpo e tenho conjuntivite. Suspeito de sarampo. Ah, mas eu não tenho a tosse, não tenho a coriza. Pode ser que isso vá aparecer no decorrer do tempo. É muito importante o diagnóstico precoce. Primeiro, para que essa pessoa seja afastada das suas atividades habituais, a vigilância tenha conhecimento desse caso e possa fazer as ações de controle, que inclui o bloqueio vacinal. Se a gente encontra entre os contatos desse paciente suspeito pessoas imunossuprimidas que não podem tomar vacina, a gente tem que providenciar a imunoglobulina, que é um anticorpo pronto. Então, nessa hora, a gente está correndo contra o tempo. Então, se você tem sintomas, vá até uma unidade de saúde e já fale na recepção. Olha, eu estou sabendo da possibilidade de sarampo, eu tenho isso, porque a gente vai agilizar esse atendimento, colocar uma máscara nesse paciente para que ele não fique na sala de espera, inclusive transmitindo o vírus para as pessoas que estão ali naquele ambiente. Sim, correto. Bem, os sintomas apareceram, o tratamento para controlar os sintomas. Né? Essa doença tem sequelas, eu quero que você fale das sequelas, e se aparecem imediatamente essas sequelas ou demora, como é que procede isso depois? Como que evolui? Bom, o sarampo, por conta dessa febre alta, né, da indisposição, a pessoa às vezes não consegue se hidratar, então a gente tem o quê? A pessoa fica prostrada, né, mal-estar. Em crianças pequenas, elas acabam se desidratando por não conseguir ingerir líquidos. E quais são as principais complicações, né? Infecções de ouvido, pneumonias causadas pelo próprio vírus vacinal, e essas pneumonias podem ser muito graves, e por conta de uma pneumonia, às vezes você vai parar no hospital e aí você pode ter infecções secundárias, o que é muito grave. Quer dizer, outras doenças que podem evoluir. Por conta dessa situação de vulnerabilidade, fragilidade que a pessoa fica por estar apresentando essa infecção. E uma complicação também é a questão da encefalite. A encefalite é uma inflamação do encéfalo, do sistema nervoso, e dependendo da gravidade dessa encefalite, a pessoa pode ficar com sequelas cognitivas, motoras. Cognitivas? De às vezes ter algum déficit, né, de conhecimento, de compreensão, de fala, esse tipo de coisa, né? Então, é uma doença muito... Motor também? Motor também, dependendo do tipo de sequela, qual parte do cérebro que é afetada, isso pode estar acontecendo. Então, é muito parecido com uma meningite, só que um pouco mais grave, porque acontece de uma forma geral, não é só na meninge, que é a membrana que envolve o cérebro, né? Então, os casos que tivemos até hoje não tiveram sequelas, né? Como você disse, não tem um tratamento específico, um remédio para combater o sarampo. Nós vamos fazer um tratamento sintomático, aliviando os sintomas, né? E acompanhar essas complicações. A melhor forma de evitar o sarampo é tomando a vacina. Mas essas sequelas podem aparecer daqui a um tempo? Existe uma sequela que é relatada, ela é extremamente rara, mas é uma sequela gravíssima que causa uma lesão neurológica quase que irreversível, onde o número de óbitos é superior a 99%. Isso pode acontecer até 10 anos depois de um caso de sarampo. Isso não é frequente, é extremamente raro, mas ninguém precisa correr esse risco, né? Isso não está relacionado à vacina, e sim à infecção natural pelo vírus do sarampo. Sim. Michela, quem não sabe se vacinou, se teve essa vacina, se está imunizado, não tem a carteirinha, como é que faz? Precisa ter a carteirinha? Não... Como que vocês orientam nesse? A maioria das pessoas estão nessa situação, principalmente os adultos. Qual a nossa orientação? Procure a carteirinha, não tenha pressa, procure nos documentos. Aliás, quem tem a carteirinha já guarde ela num local onde você guarda documentos importantes da sua vida, para você estar localizando. Não achou a carteirinha? Uma das possibilidades é ir numa unidade que você sabe que já tomou vacinas no passado. A gente pode levantar esse histórico no nosso fichário, e algumas vacinas já estão informatizadas no próprio sistema, a gente pode estar acessando. Na dúvida, não tenho carteirinha, fui na unidade que eu já tomei vacina, não achei nada. Se vacine. Mesmo que você tenha tomado no passado, não vai fazer mal receber essa nova dose, e você vai estar tranquilo, né, de não estar vulnerável ao vírus por já ter proteção conferida pela vacinação. Correto. Essa coisa do contágio muito fácil, forte, rápido, eu gostaria novamente que a gente falasse, assim, então, uma pessoa contaminada, ela pode, tem até uma estimativa de número que ela pode contaminar X número de pessoas. 14, 18 pessoas. É estimado que uma pessoa com sarampo, que tenha contato, né, com pessoas vulneráveis, ela possa transmitir essa doença para esse número de pessoas, umas 18 pessoas. Então, é altamente contagiosa, é uma das doenças mais contagiosas que a gente
gente tem, e ela tem um período de incubação. Você tem período de incubação? Você teve contato hoje, né? Você vai ter manifestação dos sintomas geralmente 15 dias depois. Entendeu? Sendo que 6 dias antes dos sintomas você já está transmitindo. Então, é uma doença que geralmente, muitas outras doenças, quando a pessoa tem sintomas, a gente afasta, fazia um dia só que ela estava transmitindo. No sarampo, não. Ao fazer o diagnóstico, essa pessoa estava transmitindo há 6 dias antes do início das manchinhas no corpo. Então, tive contato, posso ter sintomas da doença, até 21 dias depois pode aparecer os sintomas. E qual é o período de transmissão? Quando que eu estou transmitindo? 6 dias antes das manchinhas até 4 dias depois das manchinhas. Então, quando a gente afasta a pessoa, a gente fala, que dia que foi que apareceu a manchinha no corpo? Ah, apareceu hoje. Então, ela vai ter que ficar 4 dias afastada, porque nesse período ela está transmitindo o vírus pelas secreções respiratórias. Depois de 4 dias, geralmente o organismo já eliminou o vírus, ela não tem mais o vírus nas suas secreções e não transmite. Às vezes, ela ainda tem mancha no corpo, mas não vai ter o vírus na sua nasofaringe para transmitir para outras pessoas. Sim. Michela, para quem vai para regiões que também estão sofrendo surtos, né, enfrentando surtos, como São Paulo, ou até mesmo uma viagem para o exterior, qual que é a recomendação? Como a gente falou no início do programa, a gente tem o caso do bebê que foi para a Itália e de lá ele pegou esse vírus, né, trouxe esse vírus. E um caso da Bahia também, era uma pessoa que tinha ido para a Espanha. Então, quem for viajar para o exterior, ou mesmo para regiões aqui do Brasil que estejam com surto, qual é a recomendação? A recomendação porque não tem outra, a prevenção é a vacina. É a vacina, porque não tem como você evitar de respirar, né? Você pode evitar locais aglomerados, mas no seu voo, dentro do avião, você pode se infectar, tá? Então, é importante tomar vacina pelo menos 15 dias antes da viagem. Agora, como o Rio Preto está com essa recomendação para os bebês de 6 a 11 meses, existe também a orientação que pessoas de outras cidades que venham para Rio Preto vacinem os seus bebês de 6 a 11 meses. Então, quem está assistindo tem parentes fora da cidade que costumam vir frequentemente para Rio Preto, a passeio, para vir ao médico, e tem bebês nessa faixa etária, eles devem tomar vacina lá na cidade deles mesmo, porque o Ministério disponibilizou o nome de todas as cidades que estão com surto. Rio Preto, infelizmente, aparece nessa lista. Então, eu vou fazer uma viagem para Rio Preto. 15 dias antes, tome a vacina. Quem tem de 6 a 11 meses, e os mais velhos já tem que tomar mesmo, porque faz parte do calendário. Já deveria, inclusive, estar com a vacina em dia. Já com a vacina em dia. Vamos só recapitular, então, essa questão da vacina, principalmente para o adulto da idade e tudo mais. Então, vamos lá. Quem mora em Rio Preto ou vai viajar para Rio Preto e tem entre 6 a 11 meses, vai tomar uma dose da tríplice viral de forma emergencial por conta da situação da doença na nossa cidade. Quem tem de 1 a 29 anos precisa ter 2 doses do componente sarampo. No caso das crianças, elas tomam uma tríplice e uma tetraviral, e os adultos, né, até 29 anos, 2 doses de tríplice viral. Quem passou dos 29 tem 30 anos. De 30 a 59, pelo menos uma dose de tríplice viral. Esse é o que a gente tem que ter na carteirinha, já conferir a vacinação de toda a família e ver se está em dia. Depois, se você teve contato ou mora numa região que teve caso, a gente vai fazer o bloqueio, a varredura, e aí a gente vai ter, às vezes, indicações de vacinação extra para quem teve contato próximo com o caso suspeito. E vocês têm uma estimativa por quanto tempo vão ficar com essa ação emergencial? A gente tem recebido muitas notificações de sarampo todos os dias, são suspeitas, né? E na suspeita a gente faz toda essa ação, né? Então, é muito importante que as pessoas nos ajudem se vacinando, porque a gente realmente evite a ocorrência de novos casos. Os exames demoram cerca de 15 dias para sair, então não dá tempo de esperar. E a gente tem visto que a população toda está em alerta, os médicos, os serviços de saúde, então está aumentando o número de suspeitas, né? Para que a gente realmente possa fazer um diagnóstico rápido. Pode ser que a maioria desses casos vão ser descartados, os exames não vão confirmar, mas toda a ação de prevenção com certeza já foi realizada. Falando do vírus novamente, como ele é muito contagioso, a mudança da estação, por exemplo, para a primavera, o verão, isso pode interferir no contágio, diminuir o contágio ou não?
Como ela é altamente infecciosa, claro que o inverno, a aglomeração facilita. Mas no caso seco. Isso, mas no caso do sarampo, até mesmo em estações onde a gente tem uma menor circulação de vírus respiratórios, a gente não vai ser poupado, né? Porque é por causa dessa alta contagiosidade e a questão dos aerosóis, das partículas virais ficarem até em suspensão no ambiente que foi visitado ou frequentado por esse paciente suspeito ou confirmado. Michela, como chama esse vírus do sarampo? Ele é um vírus que é de uma família específica, ele é um vírus respiratório. Tem um nome bastante complicado, Tudo tá? bem. A família dele É o sarampo. É o vírus do sarampo. Só existe ele e ele não tem subtipos, né? Ele tem genótipos diferentes. Quando a gente tem a identificação de um caso de sarampo, é feita uma avaliação da sua estrutura genética e é possível avaliar se esse vírus veio da Europa ou se ele veio de alguma parte do mundo. Então, é feita uma vigilância que tipo de vírus circula em cada local. Então, a gente consegue verificar o tipo do vírus que está circulando no Brasil e o que tem circulado aqui é de origem europeia. Eu dei uma pesquisada na internet e vi que na Europa vários países estão preocupados com o sarampo, falando dos casos e que tem que aumentar o índice de vacinação para erradicar a doença. Quer dizer, há uma preocupação muito grande lá fora também com o sarampo. E também notei que é a resistência à vacinação, a população não aceitar. Eles enfrentam esse problema também. Então, o que a gente pode falar para quem tem medo da vacina, acha que vai dar uma complicação? O que a gente pode falar para confortar e convencer de que o melhor caminho é a vacinação? Bom, a gente teve uma situação alguns anos atrás de muito sarampo. A gente controlou essa doença com a vacina. As pessoas que tomaram vacina hoje estão aí bem, expectativa de vida crescendo a cada ano. Então, isso mostra que a vacina é segura, porque as pessoas que hoje estão tendo filhos, né, foram todas vacinadas lá na década de 80, né? Então, é uma vacina extremamente segura. Os países que não conseguiram eliminar o sarampo, isso tem ocorrido por conta de baixas coberturas vacinais, ou seja, a adesão da população ao calendário de vacinação é pequeno. Existem rumores na internet que essa vacina pode causar autismo, diversas coisas que não se comprovou cientificamente. É uma vacina bastante segura que a gente usa em bebês pequenos. Então, é muito importante, até as pessoas que têm aí esse comportamento mais natural, do que consome, de alimentos, a gente respeita isso. Mas, nesse momento, a questão do sarampo, o fato de você não se vacinar, você passa a ser uma ameaça para outras pessoas. Nós temos transplantados, pessoas com HIV/AIDS, pessoas com câncer que não podem tomar vacina, não podem tomar vacina, e a única forma de proteger essas pessoas é mantendo quem pode tomar vacina vacinado para que ele não adquira o vírus e não seja um transmissor. A vacina é segura, ela faz parte do calendário há muito tempo. Todos os eventos adversos que são relacionados a essa vacina de forma mais grave não se confirmaram, né? Então, é importante as pessoas se vacinarem. Se tiver dúvida, conversar com o seu médico, não buscar informações na internet, porque a gente, às vezes, não tem condições de selecionar o que é verdadeiro e o que não é. Isso influencia você a deixar de se vacinar, a deixar de vacinar seus filhos, a deixar de proteger sua família. E a gente vive essa situação hoje da volta do sarampo, que é lamentável. É porque também conta muito com isso. Se todos estão imunizados e só uma, duas crianças, poucos indivíduos que não estejam, né? Fala, não, mas os outros estão protegidos, eu também estou. Só que eu sou uma janelinha, uma portinha aberta, né? Para quem não recebe a gente chama isso de imunidade de rebanho. Então, um indivíduo não vacinado numa escola onde os outros 300 são vacinados, ele está protegido. Mas quando a cobertura começa a cair e a gente já tem lá 50 indivíduos não vacinados, a gente tem realmente portas, né, espaços, né, que dão aí a chance do vírus estar entrando. Então, muitas pessoas não se vacinavam, contando que os outros estavam fazendo a sua parte e eles eram protegidos por tabela. Mas agora, com a queda nas coberturas vacinais, a gente voltou a ficar vulnerável. E nas nossas coberturas de rotina, mesmo com a situação do sarampo, a gente não tem a cobertura ideal, que seria de todas as crianças vacinadas. E isso é lamentável. Quais os motivos que estão levando os pais a deixarem de vacinar seus filhos, né? E a gente está vendo aí situação, inclusive, de óbitos registrados no Brasil por uma doença que seria facilmente controlada. E que foi erradicada. E essa coisa que você já disse no programa, que não vivi, não conheço essa doença. Eu conheci há pouco tempo um rapaz em que ele tem baixa visão, é estrábico, quase cego, e ele diz que a mãe falou que foi porque ele teve sarampo quando era criança. Então, aí eu olhei e falei, nossa, encontrei uma vítima, né? Porque realmente
é difícil encontrar. Então, essa realidade passa a ser, pô, será que realmente existe isso? Pode ser uma sequela da encefalite, pode né? Porque quando você tem uma encefalite, você pode ter surdez, você pode ter cegueira. Então, gente, tá vendo como é sério? Surdez, cegueira. Tem sequelas e pode levar a óbito. Pode, inclusive, levar a óbito, né? O sarampo é uma doença que, como eu disse, o principal problema do sarampo, a pessoa está transmitindo sem ter sintomas. Então, a hora que a gente afasta, ele já pode ser transmitido para mais de 20 pessoas. E a vacinação de bloqueio, quando ela é feita precocemente, ela pode abortar a doença. Então, quando a gente fala, vai agora tomar vacina, é agora. Não deixa para a semana que vem, porque se você tomar precocemente, mesmo tendo se exposto, você vai conseguir evitar que a doença, que o vírus progrida e você adoeça. Michela, chegamos ao final do nosso programa. Então, gente, não tem prevenção, é a vacina. Pegue, procure sua carteirinha, verifique se está tudo em ordem e regularize, porque a situação realmente é séria, estamos aí vivendo um surto. Michela, obrigada por sua presença novamente aqui para esclarecer esse assunto tão importante. Você que lá atrás já estava vislumbrando que poderia acontecer. Infelizmente, não é que eu sou boa em deduções, não. Vocês são especialistas. É que a gente vê os indicadores. Então temos que acreditar. A gente precisa muito da população nesse momento. Eu acho que quem está ouvindo, converse com toda a sua família, seus amigos, no seu trabalho. Eu acho que todo mundo pode colaborar de alguma forma para essa situação se amenizar e a gente ter uma resolução no menor tempo possível. Correto. Obrigada, Michela. Eu que agradeço. E obrigada a você também que nos acompanhou aqui no Saúde em Foco. Hoje a gente falou sobre sarampo. Você pode acompanhar novamente esse programa, se você quiser assistir, no nosso canal no YouTube, TV Câmara Rio Preto. Você procura a playlist Saúde em Foco. E sobre vacinação, a gente também tem um programa com a Michela no Saúde em Foco que você pode assistir lá no nosso canal no YouTube. Você pode aproveitar, se inscrever. Quando tiver vídeo novo, você fica sabendo. Deixe o seu joinha, seu comentário. Eu adoro ler seu comentário. Olha, muito obrigada por sua atenção. Espero que você tenha gostado de mais um Saúde em Foco. Obrigada. Tchau.